Bom, pessoal, como eu disse, seguindo o calendário de avaliação da faculdade, nós teremos aula na próxima semana, que vai ser dia 29, se eu não me engano, né? É dia 29, 22 mais 7, 29. E depois, na outra semana, que vai ser dia 6 de outubro, então já é a semana de avaliação. Bom, aí o aluno sempre pergunta, então, o que tem na prova? Nós trabalhamos, nesse semestre, a epistemologia genética de Jean Piaget, né? Vimos um pouco também através do vídeo e algumas orientações sobre a psicologia histórica de Vygotsky. Nós vamos, então, ficar com esses dois autores para avaliação. Eu vou fazer hoje, então, assim, começar, né, que não vai dar tempo de fazer tudo. Eu vou começar uma revisão hoje, com Jean Piaget, e na terça-feira eu termino essa revisão com o Vygotsky, e é o material da avaliação. Tem Henri Vallon, que a gente precisa também ver Vallon, que é um autor que fala muito. A teoria de Vallon é pertinente às teorias educacionais, elas se complementam e elas se afirmam. Muitas explicações nas teorias pedagógicas buscam a base teórica desses três autores que eu estou passando para vocês. Por isso, o meu objetivo da gente terminar esse semestre com uma qualidade sobre a compreensão desses três teóricos dentro da proposta da disciplina de psicologia de educação, porque são os três teóricos que mais têm alicerçado as teorias pedagógicas em termos de teoria, de desenvolvimento humano, ok? Então, só retomando um pouquinho, a gente sabe que Jean Piaget, ele é um biólogo, foi, né, um biólogo, um epistemólogo suíço, que nasceu em 1896 e morreu em 1980. O objetivo de Jean Piaget foi descobrir, ou melhor, investigar, né, usando a palavra do autor, o objetivo foi investigar como o ser humano constrói o conhecimento. Então, a pergunta da pesquisa de Jean Piaget, a base da pesquisa dele foi essa: como o ser humano constrói esse conhecimento? E aí ele começou na fase mais elementar, que é no nascimento. Ele começou com a criança com 0 ano de idade, que é o período que nós chamamos de sensório-motor. Para esse período sensório-motor, que é o primeiro que ele vai estudar toda essa gênese de desenvolvimento do 0 até os 2 anos, ele subdividiu isso aí. Ele fez 6 divisões dentro desse primeiro estágio. Por que ele fez essa divisão dentro do primeiro estágio? Porque ele coloca na teoria dele que uma criança de 0, do dia do nascimento, até o 20º dia, por exemplo, há uma evolução significativa, que o processo de aprendizagem da criança do 0 aos 2 anos é muito amplo, é muita coisa que essa criança aprende, como, por exemplo, a estruturação do pensamento e o desenvolvimento da fala acontece nesse período, no sensório motor. Então, por isso que ele foi subdividindo o primeiro estágio, que é o que ele chamou
aqui o período sensório-motor. Para esse período sensório-motor, Jean Piaget, então, colocou que vai do 0 aos 2 anos, aproximadamente, existem os 6 subestágios, porque a criança do nascimento até o 8º dia, ela caracteriza um ciclo. Depois desse 8º dia, é um outro ciclo, porque ele vai especificando as fases de desenvolvimento, até mesmo assim, o aprender a mamar, o aprender a sugar, depois o aprender a reconhecer o cheiro da mãe, são detalhes que a psicologia explica com mais detalhe, mais profundidade. Mas nós, da pedagogia, precisamos conhecer e entender que, às vezes, uma falha, ou um trauma, ou um acontecimento abrupto em um desses estágios vai, então, trazer consequências posteriores, porque todo o conhecimento que a criança tem, Piaget coloca que ele é uma permanência e ele acontece em função dos fatores internos, que é o biológico, e dos fatores externos, que é a relação. Então, esse fator externo é o que muitas vezes traz um trauma, traz uma elaboração insatisfatória, que é o campo da psicologia que vai entender, que vai trabalhar. O segundo estágio, então, ele chama de pré-operatório, que ele começa por volta dos 2 anos, e se destaca no início desse pré-operatório a aquisição da linguagem. Por volta dos 2 anos, a criança ela começa a falar coisas mais ligadas ao campo afetivo, como papai, mamãe, e depois ela vai elaborando essa fala em função do meio, primeiro por modelos presentes, depois modelos que ela já internalizou, e ela passa, então, para a terceira fase, que Piaget chama a terceira fase de operatório. O operatório concreto, que é a fase que vai dos 7 aos 12 anos. Esta fase é a fase da construção lógica. Por que é importante o professor entender que é nessa fase que a criança ela vai conseguir ter um conhecimento abstracionista? Porque ela vai conseguir compreender a lógica das coisas. E o fato dela evoluir nesse período, no plano cognitivo, surge a capacidade, então, das operações que Piaget chama de reversíveis. É um pensamento que possibilita o conhecimento dos termos lógicos convencional do mundo real. É o período que ela aprende a cooperar, ela aprende a trabalhar em grupo, porque ela deixa de ser aquela criança egocêntrica e que tudo é para ela. Ela começa a perceber que a lógica do real é trabalhar num contexto social. A gente trabalha com uma criança da educação infantil, despertando, estimulando esta autonomia para o trabalho em grupo, por exemplo. Mas eu não posso esperar que uma criança de 4 ou 3 anos de idade corresponda a um raciocínio
concreto de compreensão da importância do outro fazer parte do grupo dela, tá? Isso ela vai desenvolver a partir dos 7 anos de idade. Alguma pergunta, gente, nessa revisão que eu estou fazendo? Bom, e aí vem o quarto período, que ele chama de operatório formal. Para este quarto período, como eu já expliquei para vocês detalhadamente, é um momento em que a criança já não é mais a criança, né? Porque começa com uns 11, 12 anos de idade. É o adolescente. E é um momento que o adolescente, ele já passa a compreender toda a lógica. Ele já compreende, ele já tem uma noção da lógica real, da realidade concreta. E ele começa a emitir um pensamento hipotético dedutivo. Embora ele ainda não apresente a maturidade, mas ele já tem uma capacidade de reflexão espontânea. É a idade em que eles apresentam, por exemplo, aquela percepção de que ele pode modificar muitas coisas no universo, como a opinião dele pode ser fator para a mudança de muitas coisas que já é um padrão. Inclusive, tem até uma música aqui que o autor fala, do Traje a Rigor, que lembra aqui do período em que o adolescente ele se coloca como um ser conflitivo. Aqui, ó, não vai dar, assim não vai dar. Como é que eu vou crescer sem ter com quem me revoltar? Não vai dar, assim não vai dar. Se eu amadurecer sem ter com quem me rebelar. Meus pais não me querem que eu fique legal. Meus pais não querem que eu seja um cara normal. Então, isso aqui é um trecho da letra da música do Traje a Rigor e que representa bem o adolescente, porque ele tem uma expressão de ideias que ainda elas são provindas de uma imaturidade vivencial, mas ela acredita que as ideias dela, mesmo em conflito com a do adulto, pode gerar algum resultado positivo, tá? Bom, até aí, ok? E aí Piaget fala, então, que esse é um período de muito amor, né? É um período que o adolescente ele precisa se afirmar enquanto pessoa, porque para ele é realmente um estágio conflitivo. E essa afirmação, essa conquista da personalidade, essa autonomia, cooperatividade, ela tem que acontecer num universo de afetividade com o adulto, para que a criança não tenha um desequilíbrio e até traga para ele de volta ao mundo egocêntrico. Ele pode, na adolescência, não é que ele vai voltar a fazer o que a fase egocêntrica fazia no sentido de ações, mas no sentido emocional, ele pode retomar e verbalizar e ter atitudes egocêntricas, tá? Para Piaget, o próprio amor do adolescente possui relação com novas aquisições, pelo pensamento
que ele vai elaborando, ele vai construindo essa capacidade hipotética e dedutiva, do qual ele vai apresentando rupturas repentinas com grupos, com pessoas. De repente, ele tem uma amizade muito grande com um grupo de amigos, e daí um pouquinho eles se separam, cada um vai para um lado. Essa ruptura, às vezes não aconteceu nada, não tem nada de anormal. O que tem é uma busca de cada um, como o trecho da música diz aqui. Você lembra naquele tempo em que tinha estrela nos olhos e um jeito de herói. Era mais forte e veloz em que qualquer mocinho de cowboy. Você lembra? Eu costumava andar bem mais que 1000 léguas para poder buscar flores de maio azuis e os teus cabelos enfeitar. Né? Então, é uma fase poética também do adolescente, ele acredita, é a fase daquele amor passional. Se ele ama intensamente, porque é o primeiro amor é o que tem mais valor. Depois ele vai ver que tem o segundo, o terceiro, o quarto e tantos amores virão. Mas nessa época o adolescente acredita que não, que aquele amor é o mais importante da vida dele. E assim a gente conclui, então, aqui a parte de Jean Piaget. Eu vou ler algumas perguntas para reflexão e eu deixo uns minutinhos para a pergunta, para depois nós entrarmos em Vygotsky. Você lembra se em uma adolescência você teve ídolos ou heróis? Como se sentia em relação a eles? Em que momento passou a vê-los de um modo diferente? Conhece adolescentes que sejam idealistas, com pretensões de mudar o mundo? Qual sua opinião sobre eles? Pense sobre essas questões e vamos falar um pouquinho sobre elas, considerando a teoria piagetiana. Eu acho que aqui nós temos ainda alguns adolescentes no grupo, né? Alguém se sente como está aqui essas perguntas? Vamos lá, Roberta, tudo bem? Alice, Beatriz, Larissa, Jennifer, Camila, Beatriz Marciano, Gabriel, tudo bem, Gabriel? Alexandra, Kathleen, do lado de cá eu não consigo ver que o material está aqui. Deixa eu passar para cá, acho que não tem mais ninguém não, né? Tem aqui um L e um A, que eu não estou vendo o nome desse L e desse A. Querem comentar? É a Larissa Cauane e a Ana Lúcia. Querem comentar, gente? Tem alguma dúvida sobre a teoria de Piaget, sobre os 4 períodos de desenvolvimento? Não? Tudo bem? Bom, agora, para fechar Piaget, ele foi um teórico que, como eu disse para vocês, a pergunta dele foi como o sujeito constrói o conhecimento. E ele foi em busca dessas respostas. Como biólogo, ele focalizou no desenvolvimento interno, mas ele considerou também o desenvolvimento externo, como, por exemplo, a linguagem, que a linguagem ela primeiro, o modelo que a criança ouve,
ou seja, então é externo. Por isso, Piaget, ele foi mensurado dentro da teoria construtivista. Por que construtivista? Porque ele pesquisou como o sujeito constrói o conhecimento. Muitos teóricos também o colocam dentro do interacionismo. Por que interacionismo? Porque Piaget, ele colocou o biológico e o social. Já Vygotsky, que nós vamos falar hoje, ele já tem uma vertente teórica ligada a uma psicologia histórico-cultural. Por que histórico-cultural? Lembra daquele filminho que nós assistimos lá, Vida de Maria? O filme começou, a Maria tentando escrever o nome, aí a mãe chamou, dizendo que tinha outras coisas mais importantes, e ela parou com a escrita do nome, e assim, ela cresceu, e no fim, quando termina o filme, são várias Marias, Maria de Lourdes, Maria de Fátima, várias Marias com a mesma história. Por quê? Porque era a cultura daquele espaço. Né? Então, Vygotsky, ele considera o biológico, mas ele considera o cultural. Por isso também chamado de interacionista, ou sócio-interacionista. Tá? Isso aqui eu já comentei com vocês, né? Ele nasceu na Bielorrússia, antiga União Soviética, morreu em 34, aos 38 anos, vítima de uma tuberculose. Bom, este pesquisador, ele morreu cedo, mas ele deixou mais de 200 artigos registrado as suas pesquisas. E ele coloca, então, a princípio que nós vamos ver aqui, a formação das funções psicológicas superiores. Na psicologia vigotskiana, considera que as funções psíquicas são formadas na relação dialética do sujeito com a sua cultura e com a sua sociedade. Tá? É um aspecto social e cultural. Esta relação, ela acontece como mediadores, ou seja, como ponte entre o indivíduo e o meio. Aquela cultura, se ela vai mudando, as gerações posteriores vão mudando. Ela permanece a sua origem, mas ela muda os costumes. Mas se ela vive numa cultura que não acontece nenhuma transformação, como a história lá, a vida de Maria, vão passar gerações e gerações repetindo sempre as mesmas ações. Ou seja, esta relação, ela serve como ponte entre o indivíduo e o instrumento, e os signos, que são construídos culturalmente. Para melhor entendermos, Vygotsky chama estes instrumentos de história da evolução da espécie, ou seja, filogênese. Ele coloca que à medida que a espécie evolui, a mudança desse comportamento também evolui. Há milhares de anos já havia na natureza, por exemplo, pedras, galhos de árvores. Contudo, nem sempre eles foram percebidos e utilizados pelo homem como instrumentos auxiliares na vida.
para otimizar suas atividades, como caça ou até a própria defesa. Em um determinado momento, o homem começou a imaginar que uma pedra ou uma madeira pudesse ser transformada em uma lança e deu, então, um salto na constituição psíquica, fazendo desse objeto um mediador entre a sua relação e a natureza. Então, o homem, ele começa a perceber que ele pode usar da natureza para a sua própria, para o seu próprio benefício. Isso, então, passa a exigir dele uma grande capacidade de antecipar mentalmente a tarefa que ele ia realizar. Ou seja, ele não precisaria mais, com as próprias mãos, enfrentar diretamente um animal ou um inimigo súbito. Ele poderia planejar, pensar na maneira de como obter aquele alimento ou de como se defender. A pedra não era mais apenas uma pedra. Essa pedra, ela foi transformada em um outro objeto, ou seja, um objeto de proteção, ou um objeto de caça, né? Ela deixa de ser uma pedra. Assim, poderíamos exemplificar com muitas outras conquistas humanas. Por exemplo, o fogo, a roda, o arado. Se a gente for pegar aqui a história da humanidade, vamos ter inúmeros exemplos que o homem foi percebendo que ele podia usar a própria natureza no seu benefício. E isso é uma capacidade imaginativa que o ser humano tem e que o animal não tem. Outra capacidade que o homem tem é o da linguagem. E essa linguagem, ela facilita todo esse processo imaginativo que ele vai sendo construído para os próprios benefícios, para os próprios enfrentamentos, para as próprias defesas. Ele pode se antecipar antes de realizar uma tarefa. Foi então dando origem à nossa função simbólica, à nossa possibilidade de pensar, de imaginar, de criar, de comunicar, para além do instinto. Então, Vygotsky coloca assim que o homem primitivo, ele era instintivo, agia como Piaget coloca lá no primeiro estágio, reflexos motores. Mas, à medida que esse homem foi evoluindo, ele foi percebendo a possibilidade de pensar, de imaginar, de criar, de se comunicar. E aí, é assim que as crianças também constroem esse universo. Ao pegar um objeto e transformar esse objeto em brinquedo, ela está simbolizando algo que, exemplo, hoje nem acontece muito, mas na época que eu era criança, era muito comum a gente brincar na roça de milho e a gente tirava a espiga de milho e simbolizava que aquela espiga de milho era uma boneca. Ou a gente pegava machixe e colocava lá o bucha, colocava um monte de palitinhos e fazia caravaquinha. Então, ao pegar esses objetos e transformar em brinquedo, isso é uma simbolização, isso é uma capacidade imaginativa do ser humano. E nós necessitamos desta capacidade imaginativa para interagir com o mundo. Considerando que essas ideias
colocada por Vygotsky, são nossas funções mentais. Tá? Tudo isso que Vygotsky colocou de forma histórica são, na verdade, as nossas funções mentais que nascem nossas relações com o meio. Então, a gente nasce com a possibilidade mental e esse meio que nós vivemos, ele vai proporcionando situações e nós também vamos vivenciando situações e criando situações para a gente nos tornarmos sujeitos num plano interpsíquico para o intrapsíquico. O que é esse inter para o intra? É eu relacionar com o externo e, simbolicamente, eu vou imaginar aquilo ali, como lembra a história da boneca que eu passei o vídeo, comentei com vocês, que a criança vê uma boneca que ela nunca tinha visto e ela vai achar que é um bebê? Então, é um inter, é um fora do conhecimento dela, que vai, através do conhecimento que ela já tem, se tornar um conhecimento intrapsíquico. Toda essa função mental, como a capacidade criativa, o raciocínio lógico, a atenção seletiva, por exemplo, tudo isso são funções neurológicas que nós nascemos com ela. No entanto, a troca com o ambiente e a nossa atividade de experimentação com o mundo é que vai permitir que a gente construa novos conhecimentos. Eu acho assim, não querendo ser muito repetitiva, mas entender aqui que a gente nasce com a capacidade, com toda a função mental, a gente nasce com a criatividade, o raciocínio lógico, a atenção seletiva, mas tudo isso vai sendo construído a partir da troca com o ambiente. Acho que nada mais como que eu diria assim, nada mais exemplificado do que aquele filme lá da vida de Maria, né? A gente vê a repetição da mesma história. E por que a repetição da mesma história? Porque o ambiente que ela vive, ele não proporcionou uma troca diferente. Além dos instrumentos, o segundo fator decisivo na formação do psiquismo humano foram os signos, expressos principalmente pela linguagem. Então, a linguagem, ela tem uma função muito grande. Tem autores que defendem que primeiro vem o pensamento e depois vem a linguagem. Outros autores defendem que pensamento e linguagem são construídas juntas, tá? E para Vygotsky, é pela linguagem que é produzido o ser social e histórico. As palavras são um meio de contato do indivíduo com a própria consciência. A palavra sendo elemento vivo, com significado plural e dirigido para fora do indivíduo, é a arena onde se confrontam valores sociais e todos os tipos de relações. À medida que nós falamos, nós colocamos nossa alma para fora, a gente... por que o adolescente ele tem um conflito social bastante intensificado? Ou ele tem uma retração, é aquele adolescente que fica no jogo ou trancado dentro do quarto. Ele é o 8 ou 80. Porque se ele tem uma personalidade expansiva, de pôr para fora aquilo que ele pensa, ele vai colocar sem antes fazer
a apuração das suas palavras. Ele vai colocar o que é realmente ideológico para ele, aquilo que ele pensa é um signo, é um fator do qual ele defende. E se ele é uma pessoa introspectiva, ele vai guardar para ele, tá? Só que quando nós colocamos, nós externalizamos as nossas ideologias através da linguagem, a gente pode encontrar confrontos com a sociedade da qual a gente faz parte, né? Isso não é só com o adolescente, isso também na fase adulta. Tudo bem aí, gente? Tiver dúvida, abre o microfone que eu paro de falar para ouvi-los, tá? Então, aqui, o autor diz assim, que o ser humano se constrói através da mediação das palavras, por meio das quais ele internaliza os valores, as ideias, os costumes, os comportamentos e toda a sua forma de ser e pensar dentro daquela cultura. Nessa internalização, ele vai convertendo aquilo que são elementos produzidos socialmente em aspectos seus, e ele vai também partir para o externo, construindo suas funções psíquicas superiores, ou seja, ele vai tendo maturidade sobre as suas ações. Tudo o que ele aprende da sociedade e da cultura, ele pode, tá? Não é que ele transforma, ele pode transformar em material simbólico. Por exemplo, ao internalizar determinados valores culturais, ele se modifica como sujeito e passa a pensar e a criar e a dar significado ao mundo. Enfim, a construir a sua subjetividade, o seu modo de ser. A partir dos aspectos internalizados, que se transformam em elementos constitutivos do seu eu. Ou seja, a palavra, ela representa um universo de cada indivíduo. E que ela tem uma relação interpessoal com suas vivências afetivas. Para compreender esta fala, não basta entender apenas as palavras, mas também entender o seu pensamento. Entender o significado da palavra é mais importante para que você entenda o desenvolvimento da linguagem em todo ser humano. Ou seja, vamos pegar lá a criança. O que Vygotsky está querendo dizer aqui? Entender o significado da palavra é mais importante, ou seja, é muito importante. Quando uma criança está começando a falar, ela cria palavras. Por exemplo, ela dá nome para chupeta, que a gente não sabe de onde ela imaginou aquilo, ela dá nome para... Porque ela vê as pessoas nominando os objetos, mas ela ainda não tem uma capacidade psíquica estruturada para ouvir, captar aquele som, processar e compreender. Então, essa imaturidade, a comunicação é uma necessidade do ser humano. A linguagem é que torna o ser humano diferente dos outros seres. Então, em função dessa necessidade de comunicação, a criança, ela primeiro inventa palavras, depois ela
repete palavras. E é nesse momento que o significado dessa palavra, ela se torna um recurso para o próprio desenvolvimento dessa linguagem. Porque quando uma criança fala assim, por exemplo, eu quero o bo, dá bo, ela não vai falar eu quero o bo, né? Ela vai falar o bo, que eu já vi crianças chamando chupeta de bo. Nesse momento, você tendo o significado dessa palavra, você sabendo que bo significa chupeta, você vai contribuir em todo esse processo de desenvolvimento da linguagem dessa criança. É uma dinâmica de evolução, porque você não vai repetir com ela, vamos procurar o bo, não sei o quê. Você vai dizer para ela, olha, chupeta, onde será que está essa chupeta? Vamos procurar a chupeta. E conforme, você não vai dizer para ela que está errado a palavra bo, mas você vai repetir tantas vezes a palavra chupeta, que daí, algum tempo muito breve, ele já não vai estar mais falando bo, ele já vai falar chupeta, tá? Então, nesse sentido. E também, o significado da palavra, ele é importante para o sujeito, não só no desenvolvimento da linguagem, mas também na adolescência. Às vezes, o adolescente, imbuído de idealismo, ele propõe algumas palavras que não estão contextualizadas naquilo que ele queria dizer. Então, eu também tenho que analisar a palavra. Eu me lembro... lá no Paraná, eu convivi muito com um povo que vem do Líbano, né? E esse povo, eles têm uma cultura, assim, que eles são mais fechados. E eu me lembro que tinha um senhor que dizia assim, olha, cuidado com o peso da palavra, a palavra solta ao vento não retorna mais. Então, a palavra, ela também tem que ser compreendida, principalmente quando a pessoa faz parte do nosso contexto afetivo, que nem sempre é aquilo que a pessoa quis expressar naquele momento, tá? Então, na primeira infância, quando a criança começa a falar, sua fala tem apenas função de comunicação e contato social. É um discurso externalizado. Ela vai falando mecanicamente, e aos poucos essa fala passa a ser internalizada, ou seja, serve ao próprio indivíduo, serve para o seu discurso interior. Todos nós temos um discurso interior, né? Eu me lembro quando eu fazia mestrado, então às vezes o excesso de leitura e assim sufocando, e você chegava num momento assim que você já estava sem ar, mas você sabia que tinha que continuar porque a etapa não estava concluída. Então, em muitos momentos, vocês vão rir, vão falar assim, a Lucia é louca. Em muitos momentos eu terminava de ler um livro e eu falava assim, eu não entendi nada desse livro. Aí eu pegava a mangueira e ia lavar o meu quintal, que lavar o meu quintal leva mais de 1 hora, né? Olha o tanto de água que eu jogava fora. E aí, lavando o quintal, eu ia repetindo o livro, eu ia lembrando do livro. E sabe que aquele discurso interno sobre a minha leitura, aquilo ali me ajudava a entender o que eu tinha lido. E aí eu terminava de lavar esse quintal, eu vinha, eu ia descansar um pouco, e eu chegava e eu escrevia, eu externalizava de uma forma produtiva, né? E a criança, no começo, ela tem esse discurso externalizado de uma forma mecânica, como eu citei o exemplo do bo. Mas à medida que ela vai convivendo
com esse meio social, ela vai internalizando novas palavras, ela vai repetindo palavras e vai aprendendo os significados. Ou seja, ela repete o signo e o significado, ela vai compreendendo, né? Olha, isso aqui é a palavra e o contexto da palavra. Na primeira infância, quando a criança começa a falar, a sua fala tem apenas uma função de comunicação social, né? Como eu já falei para vocês. Assim, ela usa o balbucio. As suas primeiras palavras é balbuciar para tentar se comunicar com o adulto. É uma fala interiorizada que não constitui um pensamento. A criança pode, e é bem aqui, bem nesse trecho aqui, que tem alguns autores que falam que a fala não precisa da constituição do pensamento. Agora, já Piaget coloca que o pensamento e a linguagem, eles caminham um complementando o desenvolvimento do outro. O processo maturacional do pensamento e da fala se complementam. São coisas diferentes, mas são coisas que estão num processo contínuo, né? A criança pode, então, falar consigo mesma para solucionar um problema ou para planejar uma ação futura. Vygotsky discorda de Piaget sobre o egocentrismo. Para ele, quando a criança fala consigo mesmo, ela não está sendo egocêntrica. Ao contrário, ela alcançou uma capacidade fundamental que vai mudar radicalmente a sua relação com as pessoas do seu entorno. Porque se ela está conseguindo falar com ela mesma, ela está se entendendo. Então, ela vai conseguir externalizar melhor com as pessoas. Dialeticamente, o pensamento, à medida em que se complexifica, vai intervindo qualitativamente na estruturação da linguagem. Então, assim, Vygotsky, ele coloca que essa linguagem não é uma linguagem egocêntrica, como Piaget coloca, mas ele não discorda que, à medida que se complexifica, vai qualitativamente estruturando a linguagem. À medida que o pensamento vai ganhando complexificação, vai intervindo no processo de estruturação dessa linguagem. Acho que eu falei melhor nessa segunda parte, né? Então, aí vem o esquema do pensamento e da linguagem. Embora tenha se referido mais a uma linguagem verbal, Vygotsky chama a atenção para a importância da escrita, porque a escrita também é uma linguagem mais complexa, mas fundamental para a aquisição do conhecimento e de uma cultura. Não é só a linguagem oral que é importante. Vygotsky já colocou na sua teoria, lá no início do século XX, que a linguagem escrita é uma forma complexa e fundamental para a aquisição de novos conhecimentos. Até mesmo porque a linguagem escrita, ela perpetua uma história, né? Geralmente não. Tudo que nós vamos registrar tem normas. Quando a gente fala em normas da ABNT, quando eu comecei a vida acadêmica, eu cheguei até a falar, nossa, norma da ABNT, para que essa coisa chata? Só na escola que tem essa coisa chata.
Mas à medida que eu fui avançando o meu conhecimento, que eu fui me apropriando de outros saberes, eu percebi que a norma da ABNT é uma norma técnica para registro, não só de materiais acadêmicos, mas, por exemplo, um engenheiro civil, para ele fazer uma planta de uma casa, ele tem que seguir as normas técnicas da ABNT. Esse pessoal que está fazendo essa pesquisa, esses cientistas que estão fazendo a pesquisa aí do Covid, que é o assunto do momento, cada descoberta tem um código de registro. Eu não sei se eles registram pelas normas técnicas da ABNT, mas eles têm um código de registro. E existem muitos registros que depois de pesquisa, por exemplo, da área da saúde, depois de finalizada, ela é passada para o latim, porque o latim, ele é uma língua morta, e essa língua morta, ela não vai ter mais mudança. O que é uma língua morta? É uma língua que existe, mas que não é mais falada em lugar quase nenhum. É usado dentro da Igreja Católica, sim, muito, até mesmo pela própria raiz da Igreja, mas é uma língua que ela não é como, por exemplo, a língua portuguesa, que fala-se português diferente em diferentes lugares, mas se fala o português. A língua latim, o latim já não se fala mais. Muitos registros já estão sendo perpetuados na língua latina. Mas voltando aqui, entenderam um pouquinho essa questão da linguagem escrita, o que Vygotsky quis dizer sobre essa complexidade, mas essa importância, essa necessidade? Ok, gente? Vygotsky, então, concebe o homem como um ser que pensa, que deduz e que abstrai, mas também como alguém que sente, que se emociona, deseja, imagina, se sensibiliza. E isto é permanente. É um movimento que não tem um momento para começar e um momento para terminar. Ele é permanente. É uma formação das funções, mediada por instrumentos da palavra, pela cultura, pela interação com o meio cultural e social, que vão formando essas funções superiores. Por conseguinte, ele expressa que a própria essência do homem, a qual ele se assenta, denominou nos planos genéticos. Então, ele não nega que nós também temos uma herança genética, como algumas pessoas erroneamente dizem assim, Piaget fazia uma pesquisa baseada na epistemologia genética, e Vygotsky já não, era no social. Sim, ele deu uma ênfase muito maior para essa ação do sujeito com o meio, mas o genético, ele nunca colocou a segundo plano, porque nós temos uma herança genética, e essa herança genética é o que vai possibilitar e vai explicar a origem de todo o funcionamento do nosso psiquismo, né? De todas as nossas estruturas, nossos conhecimentos. Vygotsky, então, reafirma que a natureza histórica e social do ser humano foi concebida pelo desenvolvimento a partir do plano
filogênico, ontogênico, sociogênico e microgênico. Ele vai explicar agora aqui o que significam esses 4 planos genéticos, tá? Para Piaget, nós temos 4 planos genéticos e que explica essa formação de todo o desenvolvimento humano. Perdão, eu falei Piaget, né? Vygotsky. Piaget, ele explica todo o desenvolvimento humano a partir dos 4 estágios, os 4 períodos, né? Período sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e o operatório formal. Agora, Vygotsky, ele explica a concepção, o desenvolvimento do ser humano a partir dos planos genéticos, que ele chamou, né, de filogênese, ontogênese, sociogênese e microgênese. Vamos ver o que ele explicou sobre cada um desses planos. Sobre a filogênese, ele coloca que são os aspectos do nosso desenvolvimento que trazemos uma virtude na nossa própria evolução enquanto espécie, tá? E que vai se compondo como ser humano, já explicitado no interior. O ser humano, ele tem, em virtude de toda a sua evolução, toda a evolução da espécie, é comprovado que ele tem uma filogênese, ao qual ele apresenta aspectos do qual ele evolui, tá? Ele conhece novas realidades, ele faz uma relação com essa nova realidade. Ok? Entendido, gente? Vamos lá para o segundo, que é o plano que se refere à ontogênese, que é o ciclo vital específico. Ele coloca a ontogênese como o desenvolvimento que o sujeito, que o ser humano tem ao longo de toda a sua vida, que vai da infância até a velhice. Embora essas características, elas têm um processo de evolução, né? Na apropriação da cultura, na transformação, ele vai adquirindo novas facetas e constituindo a sua própria história. Por exemplo, um bebê, ao nascer, ele traz uma estrutura, um equipamento genético, mas ele precisa de um ambiente para que essa estrutura, esse equipamento genético, possibilite florescer toda a estrutura genética que ele trouxe. Ele até coloca assim, ó, exemplificando, ó, veja, por exemplo, a linguagem. Caso não tenhamos nenhuma disfunção ou nenhum problema orgânico, quando o sujeito nasce, ele nasce com a capacidade de falar. Porém, a fala só estará consolidada em nossa mente se interagirmos com pessoas que falam. Consequentemente, se nascemos em uma sociedade que só tem pessoas surdas e mudas, mesmo que essa criança tenha capacidade de falar, ela não vai desenvolver essa fala. Ela vai desenvolver os gestos, a comunicação daquela
comunidade, daquele grupo de pessoas que ela vive. Ela não tem problema com a fala, ela é normal, ela nasce com todas as capacidades de falar, de ouvir, 100%, geneticamente apropriada para desenvolvimento. Mas ela vive em uma sociedade onde as pessoas são surdas e mudas. Então, esta criança se tornará uma pessoa muda, ou que produzirá sons, tá? Porque o grupo ao qual ela pertence não vai possibilitar uma interação cultural para que ela desenvolva as habilidades as quais nasceram, que é o que a autora chama aqui de equipamento genético. Todo o equipamento genético para o desenvolvimento da fala é perfeito, mas o ambiente é que vai ser o ponto negativo para que se desenvolva essa fala. Outro exemplo é a capacidade do raciocínio abstrato. Por exemplo, embora não tenhamos nenhum déficit neurológico, quando não temos oportunidade de estímulos para desenvolvê-los, podemos não termos suficientemente oportunidade, estímulos, podemos nos tornar um adulto com dificuldade de compreender conceito, de compreender relações, de compreender fenômenos, de compreender situações. Por quê? Essa pessoa nasceu com o equipamento genético dela na área do raciocínio abstrato perfeito, mas ela viveu numa sociedade onde a cultura não permitiu o estímulo para esse raciocínio abstrato desenvolver. Então, ela vai apresentar dificuldade na compreensão de conceitos. Porque ela é deficiente? Não, porque ela não teve o estímulo cultural. Podemos dizer, então, que nós desenvolvemos ao longo da vida, nos apropriando do meio social, do cultural e daquilo que nós trazemos no nascimento, tá? Eu vou deixar aqui, tá? Já está concluindo o tempo da aula, ou vocês querem que eu continue? É cansativo, né, gente? Eu acho que a gente ganha muito mais quando tem uma pausa. Até, se vocês tiverem facilidade, eu peço para vocês, por favor, que façam a leitura dessas, são poucas páginas, e na outra aula, a gente então pode estar tirando as dúvidas,